Boa tarde, gente. Eu sou a Maria e, juntamente com a Clarissa e a Letícia Rocha, nós vamos apresentar hoje para vocês sobre o Thomas Hobbes. Então, quem foi esse cara? O Thomas Hobbes, ele foi um teórico político, filósofo e matemático. Então, assim, ele gostava de ficar bastante tempo sentado pensando. Ele nasceu em Westport, na Inglaterra. Esse era um vilarejozinho daquela época lá, em 1588. Inclusive, dia 5 de abril foi o aniversário dele e ele estaria fazendo 432 anos, se ele estivesse vivo. O que seria um pouco sinistro, mas enfim. O pai dele era vigário de uma paróquia. E aí um dia ele se envolveu numa briga lá. Isso, o Hobbes era uma criancinha, uns 3, 5 anos. Aí o pai se envolveu numa briga na frente da igreja dele. E aí essa porrada que saiu de lá deixou ele muito assim. Envolveu ele num escândalo, né? E aí ao invés de enfrentar a vida que nem um homem, ele preferiu fugir. E aí ele abandonou os filhos dele e aí um irmão mais velho do Hobbes que ficou responsável por cuidar deles. Aí o Hobbes teve uma vida acadêmica bem normal, assim, por assim dizer, né? Não sei como era a educação naquela época, mas o Hobbes ele frequentou a escola regularmente, ele ele passou por todas as etapas de educação e aí ele quis estudar artes na Universidade de Oxford. Apesar dele gostar muito de artes, ele também tinha uma paixão imensa por mapas, ele adorava mapas. O Hobbes ficou, ao longo da vida, da juventude dele, muito amigo de pessoas muito influentes, como, por exemplo, o Marquês de Newcastle upon Tyne, que não é importante para a gente agora, e trabalhou também, inclusive, para a família Cavendish, que eram aristocratas. Ele era o faz-tudo dessa família. Ele era tradutor, companhia de viagem, cuidador de finanças, representante de negócios, era conselheiro político e ele chegou até, inclusive, a colaborar na produção científica da família também. O Hobbes tinha um interesse muito grande por política e ciências naturais, especialmente a física. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele também trabalhou como secretário de Francis Bacon, que também foi um filósofo muito importante. Então, ele realmente fez amizade com pessoas muito importantes e influentes na Inglaterra. O fato de ele ter amizades muito influentes e importantes o fez ser bastante chegado à monarquia. Hobbes achava que o governo era importante porque era só por meio dele que as pessoas poderiam ter segurança. Ele também achava que a igreja cristã e o Estado cristão deviam ser um só e o monarca poderia, inclusive, fazer suas próprias interpretações da escritura, presidir cultos e decidir questões religiosas, além da parte política que cabia a ele. Bom, só que aí, em 1630, começaram a haver conflitos entre o rei e o parlamento, que questionava até onde ia o poder do rei para tomar decisões. Um exemplo é conceder investimento para armamento, por exemplo. Nessa época, Hobbes escreveu um tratado defendendo as interpretações de Charles I, que era então o rei da Inglaterra. E esse tratado ele chamou de Os Elementos do Direito Natural e Político. Esse foi o primeiro trabalho publicado de Hobbes sobre política, só que ele não chegou a publicar primeiro. Primeiro esse manuscrito ficou rolando lá na Inglaterra até ele ser publicado. Além disso, como eu falei anteriormente, ele tinha um grande interesse pela ciência, né? A ciência natural, mais especificamente pela óptica, que é o estudo das lentes, né? Aquela parte da física que a gente estuda lente, convergência de luz, divergência, refração, aquelas coisas. Ele gostava muito disso. E
Ele foi considerado, inclusive, pioneiro nesses estudos. Virou referência nos estudos da óptica. Assim, ele era então teórico, ético, político, mas também em óptica e balística, que ele também gostava disso, né? Cada um com o seu gosto, né? Talvez esse interesse por física explique um pouco o motivo pelo qual ele era materialista. O Hobbes era muito materialista. Ele gostava de observar os fenômenos, os tamanhos, as formas, a velocidade das coisas. Era o que chamava mais atenção nele. E eu acredito que isso tenha sido um pouco a razão de ele gostar da óptica, ele observar os fenômenos que aconteciam com as lentes dele. É muito interessante ver que naquela época a ciência estava avançando muito, porque a gente tinha o Galileu estudando os movimentos de corpos terrestres, a gente tinha o Kepler estudando a astronomia. Detalhe que a astronomia não é astrologia, porque essa é uma pseudociência, mas isso é outra coisa. A gente tinha o Harvey estudando sobre circulação sanguínea e a gente tinha lá o Hobbes estudando óptica. Claro que essa época ela foi um vozoê de muito avanço na ciência. Então, citei esses quatro, mas é claro que haviam outros importantes, inclusive eles são citados aí ao longo do trabalho. Daí você pensa assim, cara, o Hobbes conviveu com o Galileu, com o Kepler e com outros filósofos que a gente estuda hoje, então que legal, né? Eles deviam ser muito amigos, mas nem era tanto assim, porque o próprio Hobbes ele desdenhava muito o experimentalismo de Galileu e mesmo de Bacon. Ah, isso só mostra assim, né? Nem todo mundo gosta de todo mundo, nem o Hobbes, né? Mas aí, voltando para a parte política, o Hobbes, ele defendia tanto a monarquia que devido à atual situação da Inglaterra, que vocês vão ver melhor adiante, ele resolveu que sempre quis conhecer Paris e tratou de dar no pé, então ele foi para lá. Acabou que essa retirada estratégica dele fez ele conhecer o príncipe Wallace, que ele teve que ser instrutor de matemática do príncipe Wallace. Afinal de contas, até a realeza tem dificuldade com matemática, né? E aí, esse garoto era só o futuro rei da Inglaterra, que seria o Charles II, né? E aí, o Hobbes, ele na França, ele continuou desenvolvendo suas ideias sobre política. Inclusive, ele rejeitou é, a ideia de Aristóteles, que era essa, que tem entre aspas aí, ó, todos os homens naturalmente se adaptam para viver numa polis e não percebem isso até exercer o papel de cidadão. O Hobbes falou assim: ficou maluco? De jeito nenhum. Os seres humanos não são adequados para a vida política. Ele falava, o Hobbes falava, que isso se dava pelo fato de um homem ser egoísta, visar seus próprios interesses e não o do coletivo, só querer saber de competir e denegrir o outro. Então, a guerra era muito mais natural ao homem do que a vida política, isso aos olhos de Hobbes. Inclusive, foi na França que Hobbes publicou o Leviatã e outras obras famosas dele. Só que no Leviatã, dentre outras coisas que ele falava, né, era todo um livro, né? Tinha uma partezinha lá que ele falava que uma pessoa podia, abre aspas, abandonar seu governante se não se sentisse protegido. Só que, inclusive, o Hobbes, ele indicava a leitura desse livro para os monarcas daquela época. Ele achava que poderia ajudar. Só que aí, os conselheiros do príncipe se sentiram um tanto ofendidos com aquilo. E, de repente, estar em Paris não era mais tão bem visto para Hobbes. Aí ele falou assim: gente, é hora de ir de volta para minha terra. E aí ele resolveu fazer as pazes com o Oliver Cromwell, lá na Inglaterra, e voltou para lá. Saiu da França. Menos de uma década depois,
aquele menino lá, o príncipe de Wales, que ele estava ensinando matemática, foi coroado rei. E aí o príncipe, agora rei, Charles II, ele permite que Hobbes ficasse na Inglaterra. Inclusive, deu até uma mesada para ele lá, de não sei quantos euros, libras na época. Ah, não sei. Ah, a moeda da época lá. E isso deixou os bispos e o chanceler da Inglaterra escandalizadíssimos. Só que assim, o rei falou, tá falado. Aí, em 1666, um conselho da Inglaterra preparou uma nota que era explicitamente contra o ateísmo e contra profanações. E o Hobbes estava assim sendo, digamos, digamos assim, que eles estavam de olho no Hobbes porque ele tinha escrito algumas coisas no Leviatã, né? Aí o Hobbes teve que queimar vários trabalhos que ele estava escrevendo porque ele achava que eles poderiam comprometê-lo. E aí, antes de morrer, ele se dedicou, de uma forma até meio divertida, à escrita da sua autobiografia, que foi em latim. E o Hobbes, ele foi um pensador que exerceu forte influência sobre John Locke, Rousseau e mesmo Immanuel Kant. Ele morreu no ano de 1679, com 91 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização do período do nascimento do Thomas Hobbes, porque ele foi um filósofo político, então a gente achou importante colocar um pouco de contextualização para poder entender o que estava acontecendo na Inglaterra, tanto na época do nascimento dele, quanto na época de quando ele divulgou o seu livro, né, o Leviatã. Bem, quando Hobbes nasceu, no final do século XVI, estava acontecendo um período de incerteza na Inglaterra. Por quê? Existia um rei que chamava Felipe II, que era um rei da Espanha, e esse rei ele estava com planos de invadir a Inglaterra. E aí quem estava governando a Inglaterra na época era uma rainha muito importante, que chama Elizabeth I, e ela foi uma rainha assim, realmente que ajudou muito a Inglaterra a crescer, a se desenvolver, mas que tinha essa incerteza, esse medo na época dessa invasão. E aí, na autobiografia do Hobbes, ele até fala que a mãe dele, quando foi ter ele, na verdade ela teve gêmeos. Ela pariu ele e pariu o medo, exatamente por causa dessa questão da incerteza, do medo mesmo que a Inglaterra estava vivendo por causa dessa questão dessa invasão. Só que aí depois passou o tempo e o Filipe II não conseguiu ser bem sucedido nessa empreitada dele de invadir a Inglaterra. E aí tudo bem, mas isso teve influência nas ideias do Hobbes. Ele começou a pensar em todas essas questões e isso ajudou ele a desenvolver a teoria dele. Agora fazendo um pouco de uma contextualização sobre o período em que o Hobbes publicou o seu livro, o Leviatã, que foi em 1654. Antes, um pouquinho desse período, entre 1642 e 1651, a Inglaterra também passou por um momento complicado, porque aconteceu a Guerra Civil Inglesa. E nessa guerra, teve um abalo na questão da monarquia inglesa. E o que acontece? Quem governava nessa época? Era um rei que chamava Carlos I. E esse rei, ele quebrava um pouco da ideia de como governar de acordo com alguns reis anteriores a ele. Por exemplo, antes desse rei, alguns monarcas como o Henrique VIII, a Elizabeth I, eles ajudaram muito a Inglaterra a crescer e se desenvolver, e eles adotaram uma visão de que o rei era um representante do povo. Esse Carlos I, ele quebrava com essa ideia e ele voltava com aquela ideia que foi muito conhecida de que o rei era um representante divino. A imagem do rei representava a imagem de Deus. Então, essa visão quebrava totalmente com o que o Hobbes acreditava. Inclusive, nessa época, ele saiu da Inglaterra, ele foi exilado, eu acho, e ele foi para a França, porque ele não concordava com os preceitos. E aí aconteceu a Guerra Civil Inglesa e teve uma mudança do cenário político na Inglaterra. Antes tinha uma monarquia, e aí, com a guerra, inclusive nessa foto a gente consegue ver um liderante militar no meio entre
meio que os camponeses com as armas, esse liderante ele foi muito importante, ele chamava Oliver Cromwell, e ele ajudou a instaurar a República na Inglaterra. Então a Inglaterra mudou totalmente o sistema político e pela primeira e única vez ela teve uma república. Que assim, o Oliver Cromwell ele governava como um tirano mesmo, depois não foi tipo assim, muito bom para a Inglaterra não, mas teve esse cenário político muito importante. Depois de toda essa contextualização, entendendo que as coisas estavam complexas politicamente naquela época para a Inglaterra, onde é que entra o Hobbes nessa história toda? Bem, como a Maria já disse, ele foi uma pessoa com uma educação muito boa e que teve toda uma base para se desenvolver como um ótimo pensador. O seu livro, O Leviatã, ele, né, o qual a gente usou ele como texto base, uma parte dele, né, um capítulo, ele foi lançado um pouco depois de toda essa confusão da Guerra Civil. E aí, no período em que o rei Carlos I estava governando, eu até falei, né, ele foi exilado, o Hobbes ficou um tempo fora, e aí, ele, depois, quando teve a República, ele até voltou, porque ele recebeu a anistia do pensamento dele, que era contrário à monarquia antiga. E aí ele voltou para a Inglaterra e lançou seu livro. E quais eram essas ideias que o Hobbes defendia? Para começar a entender a obra do Hobbes, a gente tem que entender que ela foi uma obra paradigmática. O que significa isso? Significa que foi uma obra que ela mudou a visão sobre a realidade da época. Ela foi uma obra que mudou o paradigma da sociedade, sobre a sociedade da época. Isso é importante. E aí, a Maria também já falou um pouco sobre como que a teoria do Hobbes era diferente da teoria do Aristóteles, e a gente achou importante falar isso porque teve um trabalho que foi sobre o Aristóteles, e a visão do Aristóteles era totalmente diferente da do Hobbes. Enquanto Aristóteles acreditava que o homem era naturalmente político, que a gente viu muito textos falando sobre felicidade, que quando ele atingia a felicidade, ele conseguia atingir principalmente através da política, e que depois que ele atingia essa felicidade, o homem era naturalmente bom, que tudo ia ao redor disso, que ele era bom, que ele tendia a ser bom. O Hobbes ele vai romper com essa visão. Ele vai falar que, para ele, o homem, no seu estado natural, ele é calculista, ele é interesseiro, e ele vive sua vida com medo. E esse medo que faz com que o homem realize coisas ruins para a sociedade como um todo. Então, assim, se o homem não tiver nada, nenhuma lei, nada para poder regular ele, ele vai ser naturalmente medroso, e esse medo do incerto, dele não ter segurança, faz com que ele faça coisas ruins. Aí, com isso que vem aquela famosa frase do Hobbes, né? Que não é do Hobbes, na verdade, é mais antigo que ele. Do homem é o lobo do homem. Que é muito usado, que é exatamente para poder falar que o homem tem um selvagem dentro de si. Agora, a gente decidiu falar da obra do Hobbes relacionando com o texto, com algumas partes do texto, colocando algumas citações. E aí, bem no comecinho do texto, o Hobbes começa falando sobre... definindo os homens, falando que todos eles são iguais de modo geral. Ele começa o texto dessa forma, falando que todos os homens são iguais, tanto de corpo como de espírito. Só que ele fala que claramente, por exemplo, de corpo, tem homens que são mais fortes, tem homens que são mais fracos. Mas ele fala que, mesmo com os homens, alguns sendo mais fortes, os que são mais fracos conseguem derrubar o homem mais forte através de relações. Então, se eles fazem relações com outros homens, eles conseguem facilmente vencer um homem mais fraco. E aí depois, ele fala uma parte que eu achei muito interessante, que ele nos conta que os homens possuem maior igualdade de espírito do que de corpo. Ele fala que todo homem se considera como sendo o maior detentor da sabedoria. Isso quando comparado com o igual. Então, assim, se existe um homem, dois homens. Cada homem vai sempre se achar o mais esperto, comparado com o outro, sabe? Sempre achando que ele é o mais detentor de maior sabedoria. Ele vê, aí a gente até colocou, né?
essa parte do texto, que o homem vê sua sabedoria de perto e a dos outros homens à distância. Dificilmente eles vão acreditar que haja muitos homens tão sábios como eles próprios, porque eles veem sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens de longe. E aí a gente achou isso interessante, a gente até colocou uma imagenzinha do Sócrates, né, que os homens deveriam mais adotar a filosofia do Sócrates, o só sei que nada sei, né, que a sabedoria e o conhecimento é uma coisa que a gente sempre está aprendendo mais, e não a gente falar que a gente é detentor do maior conhecimento, se achar mais esperto que o outro, e sempre estar com essa vontade de aprender mais, principalmente aprender com o outro. Aí, ao longo do texto, o Hobbes ele vai realmente construindo essa ideia de que o homem, no seu estado natural, ele tende à destruição, ele tende a ser calculista mesmo e tende a buscar sempre os seus interesses próprios. E aí tem uma parte que ele fala: e no caminho para seu fim, esforça-se por destruir ou subjugar um ao outro. Ou seja, para conseguir o interesse dele, o fim, o homem ele faz qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa com o outro para poder conseguir aquilo que ele quer. Isso pode incluir, inclusive, matar o outro, fazer assim o que ele precisar para conseguir o seu interesse. O Hobbes constrói muito essa ideia ao longo do texto, ele vai explicitando de vários jeitos como que isso pode acontecer, para poder mostrar realmente esse jeito selvagem que o homem tem por natureza. Aí, o Hobbes entra na sua questão central da sua teoria, que ele fala: como que é possível acabar com esse estado de selvageria do homem? O que pode ser feito para intervir com que o homem acabe, que os homens se acabem uns com os outros? O que pode ser feito? E aí ele fala da figura de um Estado para poder intervir nessa situação dos homens eles darem o seu direito político para algo superior, que seria o Estado, para que esse Estado ele consiga intervir nessas questões, da selvageria do homem. Que se o homem fosse deixado ao estado natural, ele não conseguiria sobreviver. Só que essa ideia de Estado, realmente, o nome Estado não é citado pelo Hobbes, porque ele vai vir a ser cunhado um tempo depois, né? Depois da teoria do Hobbes, pelo Hegel. Mas essa ideia é a central do Hobbes, ter a ideia de um Estado para poder ser detentor de todo o poder político e poder intervir em cada questão para poder defender o direito individual de cada homem, de cada pessoa. E aí, exatamente nesse sentido, que o Hobbes ele vai atribuir a função de manter a segurança do povo nas mãos de um rei absoluto. Isso é afirmado com aquilo que ele vai chamar de contrato social, que é um contrato em que esse rei será o escolhido pelo povo para intervir em qualquer questão em nome da manutenção da paz da sociedade. Então, com isso, todas as pessoas irão abdicar do seu direito de liberdade política para garantir seu direito de liberdade individual. Então, assim, no mundo, assim, na cabeça do Hobbes, os homens, eles são selvagens, então tem que ter uma intervenção de um rei ou de um monarca, né, que tem um poder absoluto, que vai ter todos os direitos políticos da população para poder manter a liberdade individual de cada um. E essa liberdade individual são coisas que podem ser garantidas com a segurança, como, por exemplo, o homem ter uma família, o homem ter um trabalho, ter uma propriedade, esse tipo de coisa. Aí a gente colocou essa imagem, que é muito típica para poder explicar sobre Hobbes, que é uma imagem que mostra os ideais do rei para o Hobbes. E aí mostra o rei, né, no centro, sendo muito grande em meio à sociedade. E aí a gente pode ver que ele está segurando 2 objetos. Com uma mão ele segura uma espada, que mostra que o rei ele pode usar da força para defender seus objetivos. E do outro lado tem esse outro objeto, que eu esqueci o nome disso, que representa meio que a igreja, que ele pode ou não se apoiar, o rei, porque o Hobbes não adota aquela visão de que o rei é um representante de Deus na Terra. Mas ele fala que ele pode ou não se apoiar na igreja.
E o mais interessante que a gente vê na imagem é a armadura do rei, porque a gente pode ver que ela é formada por pessoas, mostrando exatamente que um rei governa para o bem do povo, defendendo os direitos desse povo. E aí é interessante a gente observar outra coisa, que a justificativa para o Hobbes adotar o Estado absolutista é a garantia do direito individual. Isso é algo muito legal, porque faz a gente pensar que, por mais que o filósofo ele seja claramente absolutista, as suas ideias elas tinham muita coisa parecida com as ideias do liberalismo, né? Porque, por exemplo, a ideia de liberdade individual, uma forma de representação para o povo, a diferença entre Estado e sociedade, elas ajudaram a fomentar os ideais do liberalismo. Mas eu não estou falando que o Hobbes é liberal, ideal. Ele é liberal, longe disso. Mas, assim, o pensamento dele era muito diferente e concordava com muitas coisas do liberalismo. E aí, outra coisa interessante é que essa ideia de um rei para governar para o povo, ela não foi muito bem aceita pelos monarcas da época. Eles gostavam mais da ideia do rei como uma representação divina. O rei como representante de Deus na Terra. Então, a teoria do Hobbes não foi tão aceita assim pelos monarcas da época. E aí, ao longo do texto, o Hobbes ele continua afirmando a questão do homem no seu estado de selvageria, como que ele se comportaria. E aí ele fala uma frase que a gente colocou aqui, que é: de modo que na natureza do homem encontramos 3 causas principais de discórdia. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança. E terceiro, a glória. Então, assim, ele fala que tudo no homem ronda em torno dessas 3 causas e que a primeira causa vai levar os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. A segunda, a segurança. E a terceira, a reputação. Ele ainda afirma que o homem ele não tira prazer nenhum na companhia dos outros homens. E sim, ele possui um enorme desprazer com isso. Quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. Então, ele fica ali reafirmando toda hora que é necessário ter um Estado, ter um poder para poder controlar o homem e que ele consiga viver em paz. Então, recapitulando um pouquinho do que já foi dito, o Hobbes acredita que os homens devem ser governados, porque assim todos iriam manter um respeito um pelos outros através dessa administração por uma autoridade. E se os homens, no caso, se encontram sem essa autoridade, eles vão querer encher a porrada no outro homem. E isso significa que os homens vão sempre estar em guerra, que é o que nós conhecemos, é a famosa frase, né? A guerra de todos os homens contra todos os homens. Diante desse fenômeno que ele chama de guerra, ele discorre no texto uma importante característica, que ele afirma com a seguinte frase: a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida. Com isso, ele quer dizer que a noção de tempo tem que ser levada em conta, e podemos explicar melhor essa afirmativa através da seguinte exemplificação que ele mesmo dá. O mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas uma tendência para chover que dura vários dias seguidos. É isso que ele tenta dizer, que a guerra não vai ser só naquele momento, naquela luta real que a gente sempre imagina, mas enquanto houver vontade de travar batalha e enquanto não houver garantia do contrário, de haver paz no caso. Portanto, a guerra consiste na luta do homem contra o homem e também no tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que ele mesmo pode dar. Numa situação dessa, de guerras, não tem espaço para arte, para letras, não tem sociedade e também não é um lugar seguro, porque o homem, então, vai sempre viver em constante medo e perigo de morte violenta. E ele é muito otimista, né? E vai falar que a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e tem mais. Ele fala que a vida do homem é curta também. Para quem não concorda com ele desafia e fala que pode parecer estranho que a natureza, né, tenha dissociado tanto os homens, que fazem eles capazes de atacar e destruir
uns aos outros. Só que se você basear na sua própria experiência, você pode entender. Aí ele dá um exemplo da época dele, que quando eles viajavam, né, eles sempre se armavam e procuravam ir bem acompanhados. Mas se a gente quiser transpor para a nossa época, a gente pode ter o exemplo de que quando vamos dormir, fechamos as nossas portas. E aí ele desafia e pergunta: isso não significa acusar tanta humanidade com seus atos como eu o faço com minhas palavras? Hobbes fala sobre a construção de uma sociedade baseada no governo, só que esse governo deveria ditar leis, porque imagine se todo homem pudesse fazer livremente o que deseja. Então, ele fala que os desejos em si não são pecados, até que exista algo os proibindo. Então, a existência de um Estado, de um governo, é importante nesse cenário, porque a ausência dele geraria caos e guerra, que é natural dos seres humanos. Esse formato estatal é importante para gerir, controlar e administrar o homem. E o Hobbes, ele deixa então um ponto-chave, que o homem tem que criar um governo absolutista. Esse tipo de percepção tem a ver com a época que ele viveu. Era um momento assim, de formação da França, da Inglaterra, da Espanha, que elas estavam se construindo, se moldando, para depois se tornarem grandes potências que iriam se desenvolver ao longo lá da história moderna. Então, a defesa desse absolutismo nessa época era fundamental. Se tratando da guerra, mesmo que ela não seja de uma forma geral, ou seja, de todos contra todos, ainda assim não se pode descartar a existência dela, porque se a gente observar os reis e pessoas dotadas de autoridade, por causa da sua independência, elas vão viver em rivalidade como se fossem gladiadoras, com armas e tudo. Então, isso para ele constitui uma atitude de guerra. E de guerra de todos contra todos, nada pode ser injusto. Ele diz isso porque nesse cenário, o que é bom ou o que é ruim, o justo ou injusto, não pode ter lugar devido à ausência de um poder comum. E essa ausência não permite a existência de leis. E sem lei não pode haver justiça ou injustiça. Mas uma forma de escapar dessa miserável condição humana que ele fala, né, que o ser humano é muito egoísta, muito competitivo, orgulhoso, vingativo e todas essas características muito boas, né? Ele diz que é através da paixão e da razão. As paixões que fazem com que os homens tendem, né, para alcançar a paz é o medo da morte, o desejo das coisas necessárias para ter uma vida mais confortável e a esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz, onde os homens podem chegar a um acordo, a um consenso. É complicado, então, quando se fala que a saída de tudo isso, dessa condição humana, é através da razão das paixões, se a gente considerar que as paixões, elas possuem um conteúdo valorativo. E isso significa que está falando no sentido de valor, que os valores, eles são próprios. Por exemplo, o bem e o mal são julgamentos de valor. E quando a gente olha o bem individual, isso não vai representar o bem coletivo. Então, seguir um próprio julgamento, a gente pode dizer que é inversamente proporcional à possibilidade de existir, então, uma autoridade que ditem medidas morais universais e comum no estado de natureza humana. Então, é isso que ele tenta dizer quando ele fala que as paixões possuem um conteúdo valorativo. E ele também fala que, então, é tarefa do Estado fazer com que esses medos e as esperanças individuais confluam para a paz coletiva, porque ele acredita nisso, que esse exercício feito pelo poder é que vai garantir que o medo e a esperança estejam sempre presentes. Outro ponto que ele fala é que ele tem consciência desses possíveis inconvenientes do poder, da tirania, ele sabe disso, mas ele também diz que ainda que possa haver essa discordância nesse estado civil, é um processo que é infinitamente menor do que os problemas causados pela guerra provenientes da
ele fala da instabilidade e da inconstância das paixões humanas. Então, ele diz, traduzindo, né, ele diz o seguinte, que mesmo que o Estado tenha seus problemas e tenha alguém ou algumas pessoas que possam discordar disso, esses problemas vão ser muito, muito menores do que os que virão causados pela guerra, que vão vir dessas paixões que a gente estava falando agora, dessa instabilidade do homem e dessa condição humana. Então, resumindo, a guerra é que tem o maior problema para os humanos. A guerra é a causa de tudo e isso é o maior problema dos humanos. E a presença do governo é importante nesse sentido, porque não se pode saber, não se pode representar todos os humanos através de valores individuais, e sim através de uma medida moral que seja universal, que represente bem a coletividade. Mas como poderíamos aplicar Hobbes nos dias de hoje? Nós deixamos uma pergunta que é: qual a relação entre o medo e a política? Então, Hobbes falou sobre o surgimento do poder e que esse poder deveria controlar a sociedade a partir do medo, quando ele diz lá sobre as paixões e a razão. E se a gente aplicar na atualidade, a gente vê a importância do medo, porque hoje nós temos, por exemplo, muitos condomínios fechados, seguro de vida, seguros de carro, e o pior, que é discursos demagógicos, né, com os líderes políticos que vão utilizar um discurso de medo para controlar uma população. Então, o medo é, sem dúvida, um importante componente da vida social até hoje. Essas são as nossas referências, dentre elas nós temos o texto que foi disponibilizado pela professora e nós agradecemos. Mas eu não vou ler essa tirinha porque eu posso tirar 0, tem palavrão.